Fala pessoal, beleza? A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. A aula de hoje a gente vai fazer um convite, que pode ser de aniversário, mas hoje a gente vai fazer um convite para chá de bebê, tudo bem? E aí, em paralelo a isso, a gente vai aprender a trabalhar com formas, mais especificamente aqui, alinhamento de formas. Esses alinhamentos de formas também estão disponíveis em Excel, tá? Então, basicamente, o que a gente vai aprender aqui hoje dá para ser aplicado também no Excel, tá? Então, sem enrolação, como sempre, já vamos começar. Vamos clicar aqui em apresentação em branco, nessa tela padrão do PowerPoint aqui. A gente vai tirar as seções que já vem aqui por padrão, então só selecionar na borda aqui. Vocês podem observar aqui que a borda está pontilhada, quando você clica em cima da borda, a borda fica com uma linha contínua, tá? Então a gente vai apagar as bordas e vai alterar o tamanho da imagem. O tamanho, na verdade, da nossa página, tá? Então vamos clicar aqui em Design, em tamanho do slide, a gente vai aqui em tamanho do slide personalizado. A ideia aqui do convite é que ele seja um convite para ser enviado pelo celular. Hoje eu acredito que dificilmente os convites sejam impressos, né? Então a gente vai fazer um convite do tamanho para celular, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, colocar em orientação aqui retrato, e na altura e a largura a gente vai colocar mais ou menos o tamanho de uma tela de celular, tá? Então na largura 10.8 e na altura a gente vai usar 19.2. Dando OK aqui, a gente vai escolher garantir o ajuste. E aí vocês podem ver que a nossa página já está formatada do tamanho que a gente vai utilizar para fazer o convite, tá? Esse convite aqui de chá de bebê vai ser de uma bebezinha menina, tá? Então a gente vai fazer num fundo rosa. Então vamos aqui na opção formatar fundo de tela, que também está aqui no design. E aqui em cor, vamos vir em mais cores. A gente vai selecionar aqui o primeiro rosinha, tá? O rosa mais próximo do branco aqui para ficar um fundo rosa bem clarinho. Então aqui a gente já tem o nosso fundo, que vai servir como base aí para o nosso convite. E agora a gente vai começar a acrescentar as formas, as próprias formas aqui que o PowerPoint disponibiliza, o Excel também disponibiliza, tá? Então aqui em página inicial ou em inserir, a gente pode escolher aqui a opção de formas, tá? A primeira forma que a gente vai utilizar vai ser aqui, ó. Uma faixa de opções curvada para cima, tá? Então vamos desenhar ela aqui na parte de cima do nosso convite. Vocês podem arrastar aqui para ajustar o tamanho aqui da forma que vocês desejarem, tá? Vou deixar ela mais ou menos aqui nessa largura, nessa altura. As bolinhas amarelas são de ajuste, tá? Então vou aumentar um pouquinho essa área aqui do meio. De restante tá bom. E aí nessa parte de trabalhar com as formas, no alinhamento das formas, a gente vai utilizar muito esse menu aqui. Então selecionando a forma, aqui em formato de forma, a gente vai usar esses menus aqui de alinhamento, tá? Então nesse primeiro caso aqui a gente vai usar o menu centralizar. O que o menu centralizar faz? Ele vai centralizar a forma na página, tá? Esse primeiro centralizar centraliza na horizontal e o alinhar ao meio vai centralizar na vertical. A gente vai usar a centralização da horizontal. Só para demonstrar para vocês, o alinhar ao meio, ó, ele colocaria no meio da página, mas no nosso caso não é o que a gente quer. A gente vai usar essa faixa lá na parte de cima mesmo. Então com a própria seta do teclado, a gente vai posicionar essa faixa aqui na parte de cima, tá? Agora em relação à formatação aqui dessa forma, dessa faixa, a gente vai colocar aqui como contorno um azul bem clarinho. E na parte do preenchimento a gente vai colocar um preenchimento branco. Então a faixa vai ficar nessa cor aqui e nesse formato na parte de cima do convite, tá? Dentro dessa faixa, dentro de todas as formas dá pra gente escrever, então dando um clique duplo aqui vocês podem ver que fica piscando a barrinha aqui para a gente digitar um texto, mas no nosso caso, os textos, a gente vai utilizar outra forma, que é aqui em inserir, a gente vai utilizar as caixas de texto, tá? Dentro de inserir em formas é essa segunda aqui que tem o A, ou aqui ela também tem por fora a opção preenche direto na caixa de texto. Então vamos inserir uma caixa de texto aqui. Na verdade ele inseriu pequeno, mas da mesma forma que a gente inseriu, você pode segurar o mouse apertado e ajustado o tamanho que você quer. E aqui essa caixa de texto vai ser para a gente escrever um texto aqui dentro, tá? Então dentro aqui da faixa a gente vai escrever meu chá de bebê. Beleza, pessoal? Aí sempre quando a gente colocar
uma caixa de texto, eu sempre gosto de centralizar, tá? Então, voltando, a forma aqui ela estava no pontilhado, né? Quando você clica aqui na borda, ela vai ficar com uma linha contínua. A gente pode vir aqui em cima e centralizar para esse título ficar sempre no meio, tá? A nossa forma ela tem um pouquinho de inclinação, uma inclinação leve para cima, então a gente também vai colocar uma inclinação aqui no nosso texto. Vamos posicionar o texto aqui mais ou menos já dentro da forma. E aí, voltando a trabalhar aqui com a parte de alinhamento, para a gente centralizar as duas formas aqui, elas ficarem centralizadas, a gente pode selecionar as duas. Então, com a primeira forma selecionada, a gente vai segurar o Ctrl e apertar a segunda. Então, vocês podem ver que as duas estão selecionadas. E aqui, em formato de forma linear, a gente vai usar o centralizar para que uma fique centralizada com a outra, tá? Então, aqui no nosso caso, como a nossa faixa ela já estava centralizada com a página, e essa aqui também vai ficar centralizada com o meio da página, a gente pode selecionar ela aqui, vir em centralizar, e a nossa faixa a gente pode centralizá-la de novo, tá? O texto aqui, para ajustar dentro da forma, a gente vai fazer de forma manual mesmo. Eu gosto de utilizar a seta do teclado, mas com o mouse também daria certo, tá? Vamos aumentar um pouquinho a fonte para ficar mais ou menos do tamanho aqui da forma. E aí essa fonte, dentro do convite, a minha ideia aqui é a gente utilizar várias fontes diferentes, tá? As fontes aqui, como a gente não é design profissional, a gente não conhece todas as fontes. A gente vai testando aqui na hora, tá? Para escolher a que ficar mais legal aqui. E aí para testar, uma dica que eu dou é sempre você puxar aqui a caixa de texto para o lado e vir aqui na seleção. Seleciona aqui no menu página inicial, a gente vai selecionar aqui as fontes, e aí colocando o mouse em cima, a gente vai vendo a alteração da fonte aqui do lado, para a gente escolher uma que vai ficar mais legal aqui para nossa forma, tá? O convite aqui de forma geral, a gente vai usar a nossa criatividade, tá? Não tem uma forma exata, uma forma certa para fazer, cada um vai utilizar aí sua própria criatividade. Aqui eu vou dar um exemplo de um que eu acho legal, mas aí vocês podem ir alterando e utilizando outros elementos aí conforme for da preferência de vocês, tá? Então, ó, aqui para dentro da faixa eu vou escolher essa fonte aqui, Bradley Hand TC. Vou colocá-la de novo aqui centralizado, então vamos utilizar aqui as ferramentas de alinhamento, então ó, formato de forma, alinhar, e vamos centralizar ela aqui com a página. Aqui com o teclado, vou colocá-la dentro da nossa faixa. Para esse texto aqui, eu acho que até um negrito vai ficar melhor. Isso, vou deixar um negrito. E como a nossa faixa ela está um pouquinho inclinada, a gente também vai inclinar o nosso texto, tá? Então aqui em formato de forma, na parte da esquerda, a gente faz alterações na própria forma. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um preenchimento azul, eu vou preencher a nossa caixa de texto de azul. E aqui na parte da direita, a gente formata o texto, tá? Então, no nosso caso aqui, como a gente quer mexer com a inclinação do texto, a gente vai aqui, ó, efeitos de texto, a gente vai selecionar aqui transformação e vai usar essa primeira transformação aqui, que é o arco, tá? Esse arco aqui, quanto mais a gente arrasta para baixo, mais curvado ele fica, mas no nosso caso, a nossa faixa não tem tanta curva assim, então, mais ou menos da forma inicial que estava ali, ela já vai nos atender. Aqui a bolinha também é a bolinha amarela, é sempre bolinha de ajuste, tá? Vou deixar ela aqui. E eu acho que dessa forma aqui já ficou legal para nossa faixinha. Beleza? Então esse é o primeiro elemento que a gente inseriu. Nosso convite vai ter bastante caixa de texto, tá? Porque a gente vai escrever bastante coisa aqui no convite. E para cada coisa que a gente for escrever, a gente vai utilizar uma caixa de texto, tá? Então vamos aqui, inserir de novo caixa de texto. E aqui nessa parte eu vou colocar as semanas da mãe, tá? Então, vou escrever o texto aqui. Mamãe está... Na verdade, vou colocar o está na linha de baixo. E vou pôr um com. E aqui novamente, ó, ela está pontilhada. Então, quando está pontilhada é porque está dentro da forma. A gente estaria alterando, manipulando o texto. Vou clicar na borda aqui, a linha fica contínua, fica sólida. E a gente vai clicar para centralizar. A gente pode até diminuir aqui um pouquinho a largura da forma.
Vou aumentar um pouquinho aqui a fonte. Vou colocar um 22 aqui. E posicionar ela aqui, um pouquinho mais para cima. Então aqui é a primeira caixa de texto. A gente vai selecionar, vai escrever esse texto, né? Mamãe está com, vou colocar esse E minúsculo. Aqui, para a gente fazer uma cópia da caixa de texto, a gente pode selecionar aqui na borda, dar um Ctrl C e um Ctrl V, que ela vai fazer uma cópia. E aí, agora dando um Ctrl Z aqui. Outra forma de também copiar é segurando o Ctrl, a gente clica na borda aqui, ó, segura apertado e arrasta para baixo. Então, ela vai fazer uma cópia exata também da outra caixa de texto, tá? Então, aqui no meio, a gente vai colocar a quantidade de semanas e aqui embaixo a gente vai escrever semanas. Então, essas duas formas aqui, vou colocá-las com a mesma fonte. Vou arrastar aqui para o lado só para a gente escolher uma fonte aqui que vai ficar mais legal. Como eu falei, a ideia é colocar fontes diferentes aqui. Vamos colocar mais para o meio. Eu sou bastante chato aqui com escolha de fonte, tá, pessoal? Mas aí vocês podem, se vocês já conhecerem alguma fonte que vocês gostam mais, vocês podem ir direto para ela. E eu vou acelerar o vídeo aqui quando eu estiver escolhendo as fontes para não ficar muito pesado, não ficar muito maçante. Para essa fonte aqui, ó, escolhi uma Segoy Print, tá? Vou aumentar só um pouquinho a largura. Que aí o texto vai ficar da forma que eu queria, a parte de cima em duas linhas, a parte de baixo em uma linha só. Vou posicionar ela aqui no canto do nosso convite. Vou arrastar a semana um pouquinho mais para baixo, porque aí eu vou colocar aqui no meio a quantidade de dias. Então, vou fazer uma cópia aqui também, ó, seguro Ctrl, arrasta para o lado para fazer uma cópia. Essa cópia vai ficar um pouquinho maior, que vai ser a quantidade de semanas aqui da mãe. Vou colocar uma quantidade aqui aleatória, vou colocar 29, tá? E aí, para a fonte das semanas, vou também colocar uma fonte aqui diferente. Então, vou passar o vídeo aqui enquanto eu seleciono a fonte. Então, nesse caso aqui, eu escolhi essa Britannic Bold aqui. Vou posicioná-la, diminuir até um pouquinho a largura. Vou posicioná-la aqui no meio, entre as duas. E aí, para a gente centralizar as três formas aqui, para elas ficarem centralizadas, a gente pode, ó, com a primeira selecionada, não está com a linha pontilhada, tá? Então, se tiver pontilhado, lembre sempre de clicar na borda. Vou segurar o Ctrl apertado, clico na primeira e clico na terceira forma. E aí, para a gente alinhar as três, para as três ficarem alinhadas no centro, a gente pode vir aqui, ó, em formato de forma e centralizá-las. Então, as três aqui ficam centralizadas, tá? E aí vocês podem ver que o 29 ele está mais próximo da caixa de texto de cima do que da de baixo. Então, para a gente também centralizar nesse aspecto aqui da vertical, a gente pode vir aqui em alinhar, distribuir verticalmente, tá? Então, aqui, ó, o 29 agora ficou exatamente na mesma distância das duas caixas de texto. Vou aumentar um pouquinho a fonte, tá? Para ela ficar bem destacada aqui entre as duas. Vou aumentar aqui de novo. E vou fazer a mesma coisa. Então, fonte embaixo, caixa de texto selecionada. Vou selecionar a caixa de texto de cima e de baixo. Vou centralizar as três de novo. E vou aqui, ó, distribuir verticalmente. E aí vou posicionar ela aqui do lado. Ou com o mouse, e aqui no caso eu vou usar também as setas do teclado, tá? E aí assim ficou o texto com a quantidade de semanas. Agora a ideia aqui do lado da direita é colocar o nome do pai e da mãe, tá? Então vou colocar uma forma aqui, vou colocar um retângulo aqui com os cantos arredondados, tá? Lembrando aqui, toda forma, se você segurar um Ctrl, na verdade o Shift, desculpa, se você não segura o Shift, você pode ajustar ela da largura que você quiser. Se você segura o Shift, ó, ela cresce de forma proporcional, tá? Então, no nosso caso aqui, vou deixar ela retangular, tá? Então ela vai ficar não exatamente proporcional. E vou distribuir ela aqui mais ou menos na largura das outras caixas de texto, tá? Então aqui mesma coisa, eu vou dar um espacinho aqui de borda, de margem entre os lados.
Aqui o PowerPoint nos ajuda, ó. Então, quando eu posiciono a forma aqui para o lado, ó, nesse caso aqui ela está me falando que a margem da esquerda está na mesma largura da margem da direita. Então, vamos deixar assim, que ela vai ficar bem centralizada. E a mesma coisa, a gente pode escrever aqui direto da forma, mas no nosso caso eu vou inserir novamente uma caixa de texto, porque a caixa de texto a gente consegue manipular um pouquinho melhor o texto, tá? Mas ali também não teria problema nenhum a gente escrever direto. Vamos escrever um nome de pai e de mãe aleatório aqui. Vou colocar Rafael e Júlia. Vou colocar Rafael e Júlia aqui. É a mesma coisa. Vou puxar aqui para o lado. Aumentar um pouquinho a fonte. E aqui a gente vai selecionar qual fonte vai ficar mais legal, tá? Nesse caso aqui eu vou usar essa Elephant. Vou centralizar o texto aqui. E vou colocar aqui o nome do pai e da mãe. Vou dar um espaço aqui para o review para baixo, tá? E aí novamente vou centralizar as duas imagens, tá? Então aqui a gente centraliza. Aqui a gente volta a posicionar ela aqui no meio. E aqui o nome a gente pode até diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, ó. 32 aqui eu acho que ficou legal. Diminuir aqui também a largura da caixa de texto, para ela ficar da mesma largura da forma. E aí ela automaticamente vai dividir. Vou descer um pouquinho. E aqui dentro dessa caixa de texto eu vou colocar mais uma faixa, tá? Então, página inicial, formas. Vou selecionar aqui de novo uma faixa, mas agora eu vou colocar uma faixa reta, tá? Então, a faixa mais ou menos dessa largura. Vou posicionar ela aqui no meio da forma. Aumentar um pouquinho aqui, ó, o tamanho da faixa do meio. E aqui dentro, como ela já tá... A nossa faixa reta não é inclinada igual a de cima, vou escrever o texto direto aqui. Então, novamente aqui vou escolher uma fonte. Nesse caso aqui eu vou escolher, ó, Segoia Script, tá? Um ponto importante aqui que eu esqueci, que é essencial, é o nome da criança, tá? Vou colocar o nome da criança acima dessas informações aqui, ó. Então, com o Ctrl selecionado, ó, vou selecionando todas as formas que a gente já colocou. E vou trazer tudo isso aqui para baixo, para a gente inserir o nome da criança ali em cima, tá? Então, mais uma caixa de texto aqui. Então, vamos centralizar o texto. Vou colocar o nome de Valentina, para dar um destaque. Deixar a fonte aqui bem grande. Então, ó, tamanho 48. E só vou puxar para o lado aqui para a gente escolher uma fonte. Então, ó, nesse caso aqui eu vou escolher essa Curves MT. Vou posicionar aqui no meio, então, ó, com a forma selecionada, formato de forma, alinhar. Vamos centralizar aqui o nome da criança. Depois a gente vai trabalhar com as cores, tá, pessoal, no final. Então aqui por enquanto a gente só está acrescentando os elementos, tá? E aí, pessoal, nosso vídeo já está chegando aqui em 20 minutos. Então eu vou separar ele numa parte 2, tá? Se for necessário até numa parte 3, para o vídeo não ficar muito longo. E aí eu peço que vocês já me ajudem aí curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal. Compartilhe o vídeo também com a maior quantidade de pessoas possíveis aí. E aí a gente se encontra lá na parte 2, beleza? Valeu, pessoal. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Um abraço. Fui.